Boa tarde. Iniciamos hoje um novo programa na DMTV, o Trio de Quatro. O Trio de Quatro é um programa plural, aberto a várias correntes de opinião e vai apresentar-se preferencialmente com um convidado em função do tema, que pode passar pela política, pelo desporto, pela economia, pela educação ou saúde. Eu chamo-me Damião Pereira, sou o diretor do Diário de Minho e tenho comigo o Joaquim Barbosa e o Pedro Sousa, duas pessoas com intervenção pública e política, e vamos estar consigo quinzenalmente. Joaquim, queres apresentar o Pedro? Ora, boa tarde, bom dia, boa noite, depende um bocado da altura em que os senhores espectadores estejam a ver o programa. Em primeiro lugar, a minha satisfação por estar aqui no Diário de Minho, um jornal centenário, regional, das melhores apostas regionais que há no país, com certeza aqui a nível europeu. E, portanto, é um jornal, enfim, já colabora há alguns tempos, com alguns artigos de opinião, já desde os anos 90, e agora mais frequentemente. Portanto, isto é um programa, como diz o diretor Damião, um programa plural, independente, que pretende abarcar várias áreas da sociedade bracarense, do Minho e até do norte de Portugal. Acho que começamos muito bem com o Presidente do Braga, António Salvador, que é uma referência aqui da regional também, com um trabalho magnífico aqui na região e à frente do clube. A minha satisfação também por estar aqui com o Pedro Sousa. O Pedro Sousa é uma personagem da cidade, conhecida, um homem com intervenção pública, política, desde muito cedo. É daquelas pessoas que têm aquele jeitinho para as coisas públicas e para a política. Lembro-me até quando era mais novo, fazia parte até, já nesses tempos, de uma associação ligada a Timor-Leste, junto naqueles tempos difíceis de Timor. Portanto, já vem desde aí a sua apetência pela coisa pública. É um bom jurista, um bom advogado. Acho que até tivemos o mesmo patrono, que foi Artur Marques, aliás, que foi patrono de vários advogados na cidade. É um indivíduo também com intervenção política, foi um belíssimo deputado municipal, tem sido durante muitos anos, inclusive foi com certa pena que não vejo agora neste mandato. E, portanto, tenho a certeza que vamos ter aqui programas vários, sobre vários aspectos e vários temas da sociedade interessantes, que seja um bom opositor, porque representamos praticamente, às vezes, pensamentos diferentes, às vezes podemos dizer a mesma coisa, ou muitas vezes estarmos em situações completamente diferentes de opinião. Às vezes podemos estar até a achar que dizemos a mesma coisa e não dizemos, outras vezes não dizemos e até dizemos. E, portanto, é um gosto ter-te aqui, Pedro, e espero que, enfim, que seja um bom programa, de bom entretenimento e que seja bom para quem nos assiste. Muito bem. Pedro, então, por favor, apresenta o Joaquim e pedir-te que fosses um bocadinho mais breve. Certo. Sim. Não, queria cumprimentar o Damião muito rapidamente e agradecer-lhe a oportunidade de estar cá. Eu acho que debatermos a cidade, debatermos Braga, é um privilégio e é algo que me dá sempre muito prazer e, portanto, agradecer-lhe a oportunidade. Quero, de uma forma muito especial, cumprimentar também o António Salvador, presidente do Sporting Clube Braga, o clube do qual eu sou sócio e adepto. É sempre um prazer ter estas oportunidades de estar com ele. É, no plano do dirigismo, para mim, uma referência. O trabalho que tem feito no Braga não pede meças a ninguém, está à vista de todos. O Braga transformou-se de uma forma inequívoca ao longo da sua liderança e, portanto, também para ele uma saudação especial. Quero cumprimentar também o Joaquim. O Joaquim é também uma personalidade da cidade, foi vereador, tem uma vida muito ligada. Partilhamos a formação, como ele disse, é um jurista também, estudou na Universidade Católica, passou pelo Colégio da Europa, está muito ligado à área do emprego, onde foi também diretor do Centro de Emprego de Santo Tirso e foi há vários anos vereador na oposição da Câmara Municipal de Braga e é também há vários anos deputado municipal, onde ao longo dos últimos anos tivemos a oportunidade de privar e de debater, umas vezes de forma mais acesa, outras vezes com maior concordância, mas sempre de forma respeitosa e amigável, e é isso que faremos também aqui, com elevação, com respeito, mas também a polarizarmos as nossas diferenças e a fazer delas também um palco de debate. Muito obrigado, Pedro. Vamos então dar início ao nosso primeiro programa. E neste nosso primeiro programa vamos falar um pouco sobre o Sporting Clube de Braga, a instituição desportiva mais acarinhada na nossa cidade e que tem já um século de história. O nosso convidado e que nos honra com a sua presença é o presidente do Sporting Clube de Braga, António Salvador, e naturalmente é com ele que vamos iniciar a nossa conversa. Sr. António Salvador, agradeço que tenha aceitado o nosso convite e felicito pelos muitos troféus já conquistados pelo Sporting de Braga, não só na equipa principal de futebol, mas também nas várias modalidades.
O senhor está à frente dos destinos do Sporting Clube de Braga há mais ou menos 19 anos, faltam poucos meses. Que clube encontrou quando em 2003 chegou à presidência? Antes de mais, muito boa tarde. Sou diretor da Damião Pereira, sou Joaquim Barbosa, sou Pedro Sousa. É uma honra e um prazer estar neste órgão de comunicação, neste fórum, onde se discute a liberdade de expressão, e de dar os parabéns por ser um órgão que tenha mesmo mais idade até do que o Sporting Clube de Braga, que vai fazer, ou já fez agora, 102 anos. Foi sempre exemplar, sempre uma referência na região e na cidade de Braga, este órgão de comunicação. Por isso, os meus parabéns por este novo formato que tem de comunicação, não só de jornal, mas de rádio e também de televisão. É um facto que há 19 anos, vai fazer agora em fevereiro, 19 anos que estou à frente do Sporting Clube de Braga. Quando cheguei ao Sporting Clube de Braga, era uma pessoa que tinha 32 anos, provavelmente, geralmente aqui da cidade, pouca gente me conhecia, mas sabia bem das capacidades e daquilo que era capaz de conseguir fazer para o Sporting Clube de Braga. Como se devem recordar, quando cheguei ao Sporting Clube de Braga, eu nunca imaginaria um dia vir a ser presidente do Sporting Clube de Braga, presidente desta enorme instituição, e foi na altura pessoas amigas, num determinado momento de crise que o clube atravessava, tanto desportiva como financeira, que me pediram para vir fazer uma missão ao clube. E foi o que eu fiz, foi reunir uma equipa que viesse comigo para o clube, de uma forma autónoma, dirigir os destinos do clube e resolver os problemas imediatos que ele tinha. E na altura defini 3 objetivos claros. Um que era conseguir o clube resolver os problemas financeiros graves que atravessava na altura. Outra era estabilizar o clube desportivamente e conseguir constantemente estar nos lugares das competições europeias, e isso não era uma vez, porque fácil na vida é chegar lá uma vez, difícil é permanecer lá sempre. E esse é um trabalho árduo que o Sporting Clube de Braga tem vindo a fazer ao longo destes 19 anos. E a outra era que o clube conseguisse ser independente de si próprio. Nós sabemos todos, de há 18 anos para trás, este clube vivia, e hoje não era possível viver, nem é possível viver num clube amarrado a uma autarquia, como existia antigamente, que era a autarquia que estava sempre de mão estendida para resolver os problemas do clube. Hoje isso não é possível. Terá que se ter muito cuidado da forma como se gera a instituição para que não caia num problema, porque depois não há quem possa estender a mão. E a outra era a independência também de determinados clubes e determinadas instituições para que pudesse perseguir o seu caminho sozinho. E foi esse o trabalho que nós, ao longo destes 8 anos, nos orgulhamos de poder estar à frente dos destinos deste clube e conseguirmos toda essa independência neste clube. Notou alguma evolução na massa adepta do Sporting de Braga nestes 19 anos? Repare, eu tenho pena que quando cheguei ao clube, hoje os nossos sócios, só para fazer uma comparação, hoje 50% dos sócios do Braga têm menos de cerca de 24 anos, 23 anos é média de 50% dos nossos associados de Braga. E esses sócios hoje, nessa altura, tinham entre 10 e 15 anos. Provavelmente não têm a ideia, a noção de que era o nosso clube antigamente, desde que cá chegámos. Todos fizeram e cá passaram, fizeram o melhor que puderam, mas hoje essas pessoas têm uma exigência perante o Sporting Clube de Braga por aquilo tudo que foi o crescimento do Sporting Clube de Braga ao longo destes anos e que não perceberam ainda as dificuldades que o clube tinha quando cá chegamos. E, portanto, é preciso que esta continuação, esta estabilidade no clube seja uma estabilidade contínua, que possa o clube continuar a crescer, tanto a nível de resultados como a nível de infraestruturas, que é aquilo que nós temos vindo a fazer. Muito obrigado. Eu aproveitava a mesma ideia para perguntar ao Joaquim, que ligação, Joaquim, na tua opinião, que ligação é que achas que os bracarenses têm ao Sporting Clube de Braga? Bom, eu acho que é uma ligação cada vez maior, cada vez mais crescente. Notava-se no passado que em Braga, e se disse frequentemente, que
que havia, as pessoas eram de Braga e de outro clube, designadamente o Sporting e o Benfica. Até lembro o meu pai dizer com uma piada, há muitos anos, que quando o Braga nasceu havia sportinguistas e benfiquistas, e por isso o Sporting Clube de Braga chama-se Sporting Clube de Braga e o equipamento do Braga é parecido com o Benfica. Não sei se é assim, se não é, mas de facto ouvi dizer isso. É uma tendência que eu vejo cada vez menor, cada vez eu vejo as pessoas, precisamente como disse o Presidente do Sporting de Braga, há cada vez mais pessoas em Braga. Para Braga é o seu único, Braga é o seu único clube, o clube de preferência e o único. Acho que o Braga aí tem feito um bom trabalho nas camadas mais jovens. Tenho conhecimento, por exemplo, que a nível de liceus, de escolas, muitas vezes oferecem bilhetes às crianças e aos adolescentes, o que faz crescer uma ligação muito grande em relação ao clube. E, portanto, eu acho que isso cada vez mais é uma tendência cada vez maior. Eu não entendo muito bem. Eu não sou homem de futebol, estava a dizer há um bocado ao Sr. Presidente, os meus amigos sabem disso. Eu não sou homem de futebol. Sou um bocado maluco quando jogo à seleção e conheço as táticas todas, os treinadores, os jogadores, eu é que sei as melhores táticas, como é que se marcavam os golos, mas eu sei sempre quando jogo à seleção, mas não sou pessoa de futebol de me interessar, embora quero sempre que o Braga ganhe. E quero, como o Braga é um clube da minha cidade, o Braga, sempre em qualquer modalidade que esteja, eu quero sempre que o Braga ganhe tudo, desde que seja no bóssia, no basquete, no atletismo, no futebol, em qualquer circunstância. Precisamente porque acho que é muito importante, e daí entendo muitas vezes até o apoio que o município, em algumas circunstâncias, deu ao Braga nestes últimos tempos. Eu acho que é importante que uma cidade como Braga tenha um bom clube desportivo, designadamente na vertente de futebol. Toda a gente conhece o Betis de Sevilha, o Celta de Vigo, o Nice, o Lyon, o Manchester, e portanto são clubes ligados a cidades médias como Braga e que o facto de existirem dão um acrescento à cidade, uma vitalidade à cidade que, conjugado com outras circunstâncias que uma cidade tem de ter, dão um upgrade grande à comunidade onde vivemos. E, portanto, nesse aspecto, acho que o Braga dá um bom contributo. Eu às vezes fico um bocadinho confuso, como percebo de futebol, como é que só há 3 campeões, não é? São sempre os meus 3 campeões. Eu acho que o Braga um dia tem que ser campeão, aliás, mais que uma vez. Acho que seria bom. Certamente é para isso que o Sr. Presidente está a trabalhar. Com certeza. Que seja campeão. Mas que só para acabar, entendo, portanto, que é importante e realmente há um Braga, e queria dar aqui uma contributo nesse aspecto, há um Braga antes de António Salvador e há um Braga depois de António Salvador. E de facto é refutável. E penso que isto é aceito em todo lado. Não é? Pedro, é sabido que és um adepto ferrenho do Sporting Clube de Braga. Achas que há uma evolução positiva da atenção de Braga ao seu clube? Isso era uma questão. E outra questão que eu te colocava é o que é que te parece a distinção entre bracarense e braguista? Eu acho que para mim é inegável que o Braga cresceu muito e tem trabalhado muito e bem a ligação à cidade e à comunidade. Eu concordo muito com esta ideia que o Joaquim aqui apresentou, de que os clubes são embaixadores das cidades e das regiões. E o Sporting Clube Braga é inquestionavelmente um grande embaixador da cidade e da região. É um clube que nos últimos, e como o António Salvador dizia bem, se de vez em quando nós no passado festejávamos uma ida à Europa como uma coisa inédita, agora estamos mal habituados, porque nos últimos 19 anos acho que só não fomos uma vez. E portanto, este embaixador, este levar de bandeira de Braga pela Europa fora, eu acho que é sem dúvida uma marca deste Braga muito mais maduro, muito mais organizado, muito mais profissionalizado, que António Salvador trouxe com ele. Depois eu acho que de facto se tem trabalhado bem. Eu lembro-me de ser miúdo e de ir jogar futebol para a rodovia, de ser um jovem, criança, adolescente, e eu ser gozado por andar com a camisola do Braga, porque só havia as camisolas do Benfica e dos 3 grandes. E hoje eu vejo muitos miúdos com as camisolas do Braga, com orgulho, pelo trabalho que tem sido desenvolvido com as escolas, pelo trabalho de ligação à comunidade, por aquilo que é a responsabilidade social que o Sporting Clube Braga tem trabalhado muito e bem em momentos muito particulares e em circunstâncias muito particulares de dificuldade em que nunca faltou a chamada. E acho que tudo isso naturalmente reforça a ligação do clube e do Sporting Clube Braga como grande agente e como grande ator da comunidade e da região. E portanto, sim, eu acho que o Braga tem reforçado essa marca, tem reforçado essa ligação. Acho que está na altura de os bracarenses também corresponderem, e o António Salvador faz muitas vezes este apelo. O clube cresceu, o clube tem dado esses passos. É importante que a cidade e a região também correspondam a esse crescimento, que ajude a esse crescimento, que haja mais sócios, que haja mais adeptos, que haja mais pessoas a acompanhar o clube, porque
O Joaquim dizia que só há 3 crónicos campeões em Portugal. É verdade, mas infelizmente, ou não, porque é apenas um produto da realidade, e esses 3 crónicos candidatos têm, de facto, massas sociais e de adeptos incontornavelmente maiores que o Sporting Clube Braga. E para que os clubes sejam maiores, a sua massa social, a massa que os acompanha, a massa que os suporta, ocupa e desempenha um papel de grande importância. E, portanto, o Braga continuar a crescer também, como tem feito do lado da gestão, do lado do profissionalismo, do lado da organização, deve também ser acompanhado com este lastro de crescimento dos seus apoiantes, dos seus associados, dos seus adeptos, porque essas duas forças em conjunto é que podem convergir num Braga cada vez mais forte. E a palavra braguista cada vez tem mais sentido, faz mais sentido? Sim. Eu acho que bracarenses somos todos, braguistas somos cada vez mais. Até o Presidente da República. Até o Presidente da República. E, portanto, estamos representados já na mais alta figura do Estado. Mas sim, eu sinto que cada vez há mais braguistas, cada vez há mais identificação, e acho que o Braga também aí está no bom caminho. Acho que, como o António Salvador tem repetido, e eu acho que esta é uma nota que também quero sublinhar, esse crescimento tem que ser acompanhado por mais sócios. Não basta dizer que somos adeptos ou que somos... Ser associado num clube, estarmos ao lado do clube, cumprirmos com as nossas obrigações, até porque, como aqui já foi dito, o Sporting Clube Braga tem 3.000 atletas numa miríade de modalidades. Estamos a falar de trazer jovens para a prática do desporto, de hábitos de vida saudável, para um crescimento que é muito melhor do que andar a juventude, muitas vezes, perdida noutros contextos. E o desporto sempre foi uma escola de virtudes. E, portanto, o Sporting Clube Braga é, nesta medida, também uma casa de virtudes e uma casa de crescimento na base de bons valores, e onde não se fazem só bons atletas. Quem cresce naquela casa tem tudo para ser um bom pai de família e um bom cidadão. Obrigado, Pedro. Sr. Presidente, o senhor disse há pouco que não queria um Sporting de Braga dependente da Câmara Municipal. Neste momento decorrem as obras da segunda fase da cidade esportiva. Penso eu deverá estar concluída em 2023. Em termos de resultados, o que é que a cidade esportiva pode trazer ao Sporting de Braga, ao futuro Sporting Clube de Braga? Deixe-me fazer uma pequena correção. Eu disse que não queria o Braga dependente da Câmara. O que eu disse, uma das grandes vitórias dos bracarenses e dos braguistas, e que devem ter esse orgulho no clube que tem e no Sporting Clube Braga, é que ao longo destes anos o clube tornou-se um clube independente, não só no desporto, não só ligado àquilo que era sempre a decisão dos outros ditos clubes grandes, que nós sabemos que há 3 clubes grandes, e eu aqui gostaria de reafirmar, nós não queremos ser mais um grande, nós queremos ser um clube diferente, queremos ser um clube que marca por termos muito menos do que aquilo que os outros têm, e ser um clube que pensa por si, que decide por si e que não tem que estar dependente das decisões que toma por um desses 3 ou por esses 3 clubes, ou por uma entidade que era aquilo que era antigamente muito, e que bem que na altura era necessidade a Câmara Municipal, e que hoje mesmo que nós quiséssemos haver ligação, não é possível, a lei não nos permite. Sim, uma boa relação, sim, o clube só pode crescer na cidade, e como disse o Pedro, o clube é o maior embaixador da cidade e da região do Minho. Tem que haver uma grande sinergia entre a ligação entre o município, a entidade, a Câmara Municipal e o clube, e com outras forças vivas da cidade. E esse é um caminho que nós temos vindo a fazer, e que temos vindo a fazer bem feito, e que de facto há uma boa relação institucional com a Câmara Municipal de Braga, com todas as instituições de Braga, e esse é o nosso caminho que temos que reforçar com a cidade. É evidente que este clube, sendo o maior embaixador desta cidade, a cidade só tem a ganhar em haver uma ligação forte institucional entre o Sporting Clube Braga e todas as instituições do clube. Mas essa é a ideia que defende para todos os clubes, digamos neste caso, do âmbito nacional, haver sempre uma separação entre o poder autárquico e o poder desportivo? Eu acho que neste momento, praticamente por força da lei, isso já existe. Pode não haver uma forma tão vincada, mas eu acho que isso já existe. Portanto, eu acho que hoje praticamente as ligações são poucas. Agora, deixe-me só lhe dizer, aqui há uns anos houve aquele famoso G15 que foi formado por determinados clubes e encabeçado pelo Sporting Clube Braga.
E aquilo foi uma medida que saiu muito do Sporting Clube Braga, que foi conversado com os outros clubes ditos não grandes, os 3 grandes. E aquilo foi para alertar as pessoas das instituições que dirigem o futebol para perceber que o campeonato português não existe só 3 clubes, existe todos os clubes que estão abaixo deles e que compõem o campeonato das competições nacionais e profissionais. E era preciso fazer sentir que esses clubes, e hoje, que é a luta que nós temos vindo a fazer, que é a questão da repartição das verbas, a repartição dos dinheiros das televisões, das publicidades, etc., que esses clubes, sem os outros, não conseguem fazer campeonatos, não conseguem sobreviver. E essa foi uma luta que nós travamos. E foi uma luta que durou 2 anos e cerca de 3 anos e que ficou marcado na história do futebol português que todas as decisões que esse G15 levou e tomou em sede própria foram todas aprovadas contra todas as propostas de qualquer um dos outros 3. Houve muita pressão, e quando eu digo que Braga deve se orgulhar e os seus sócios e a sua gente deve se orgulhar do clube que tem, é que foi muito difícil a muitos clubes se juntarem a nós e sofrer as pressões que sofreram, de ameaças, de várias virtudes, de empréstimos de jogadores, de ajudas, que se continuassem juntados ia continuar a formar o G15. E felizmente os clubes perceberam de uma vez por todas que só com essa luta é que poderiam dar um passo em frente e que de facto as coisas no futuro viessem a ser mudadas. E é esse caminho que nós estamos a trilhar e com certeza que já foi anunciado, vai haver uma centralização dos direitos televisivos, onde terá que haver uma melhor justiça na repartição das verbas para que de facto os clubes haja um equilíbrio maior, como há nos principais 5, 6 países da Europa, campeonatos, para que Portugal possa ter um maior equilíbrio competitivo, que hoje, por muito que se lute, por muito que o Sporting Clube Braga luta, e eu digo sempre que o Sporting Clube Braga há de ser campeão, mas há de ser campeão por fatores que acrescente pela qualidade e não por investimento. Porque quando o Sporting Clube Braga quiser ser campeão à força por investimento, vai ter problemas a seguir. E isso, enquanto eu for presidente do Sporting Clube Braga, não vou deixar que isso permita, não vou fazer que isso aconteça, porque o Sporting Clube Braga vem numa ascensão ascendente e nós temos exemplos que aconteceu em Portugal e que depois a seguir tiveram graves problemas, e neste modelo de receitas que os clubes têm, não é possível ser-se campeão com investimento para que depois a seguir tenhamos problemas. E a cidade desportiva vai certamente aumentar essa afirmação do Sporting de Braga? A cidade desportiva acho que é um projeto que todos os bracarenses reconhecem que é um dos maiores projetos, o título que o Sporting Clube Braga já mais alguma vez poderia ter. Eu relembro que quando cá chegámos, e vocês todos sabem, o Sporting Clube Braga não tinha património, ou melhor, houve muito património que foi dado ao longo dos tempos ao clube para resolver problemas, mas foi sempre sendo cedido. E hoje o Sporting Clube Braga tem um património e está a construir uma cidade esportiva que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Aliás, foi uma das referências da UEFA, o nosso projeto da cidade esportiva, sendo um dos melhores projetos da Europa para a formação de atletas. Nós há 4 anos inauguramos uma primeira fase, onde começou a sua formação toda a trabalhar lá, e que hoje está a dar muitos frutos, esses 4 anos em pouco tempo que nós estamos lá, e está à vista aquilo que é a qualidade e a formação dos atletas, onde cada vez mais temos jovens nas seleções, onde cada vez mais temos jovens a ser preparados para a equipa principal, onde lideramos praticamente todas as equipas dos escalões inferiores, onde temos uma equipa B que é a das mais jovens do futebol português, da Liga 3, temos um sub-23 que é a mais jovem do futebol português, onde tem uma média de idade de 18,6 anos de idade, a equipa B 19,7, salvo erro, e portanto isso é a prova daquilo que nós fizemos, que hoje está a dar frutos. A segunda fase, que foi uma que atrasou, que está neste momento em construção. Penso que ela deveria estar concluída em 2021. Numa fase que nós lançámos-la, numa fase crítica, que
houve muitas vozes que não percebiam como é que num tempo onde apareceu o Covid iríamos fazer um investimento tão avultado como estamos a fazer, mas esse é um projeto de visão de futuro e aí é mais um passo à frente que nós vamos dar com a conclusão da cidade esportiva, onde vamos concentrar tudo que é o dia-a-dia, a dinâmica do clube na cidade esportiva, desde a área administrativa, desde as modalidades todas, um pavilhão multiusos, que para além da prática de todas as modalidades para eventos, onde vai trabalhar toda a parte profissional também do futebol e a parte residencial e toda a parte da formação. Portanto, o Sporting Clube Braga, essa obra vai ficar concluída durante este ano. Contamos ainda nisso a próxima época, ou em setembro, poder entrar lá. E é uma obra que, felizmente, não tivemos, ou infelizmente não tivemos, ajuda local, autárquica, não tivemos ajuda estatal, tivemos sim um investimento todo, 100% do Sporting Clube Braga. E isto é preciso que as pessoas saibam disso. Tudo que lá está a ser feito, tudo que lá está a ser reerguido, é valor que é o Sporting Clube Braga que está a pagar e está a investir. E isso só é possível porque o Sporting Clube Braga teve ao longo destes anos uma gestão equilibrada, uma gestão racional, porque não foi quando vendeu jogadores ou quando teve resultados bastante razoáveis e investiu no ano seguinte para poder chegar lá ou ir lá. Não. Esse era o tal morte que a seguir iria acontecer e que hoje não era possível termos este património que temos. Muito bem. Joaquim, queres comentar as palavras do Sr. Presidente? Não, achei curioso. Há aqui duas outras mensagens que o Sr. Presidente lançou que acho importante. A primeira é que haja uma separação entre uma dependência do Sporting de Braga em relação ao município. Eu diria até mais longe que é muito importante que política e futebol sejam coisas diferentes e afastadas umas das outras. Normalmente, quando se misturam da asneira, e portanto é bom que aconteça, é o trilho que o Braga tem seguido nos últimos anos e parece positivo para a cidade e positivo até para o clube. Depois, realmente, como diz o Sr. Presidente, cada vez é mais difícil até haver as autarquias interferirem nos clubes como antigamente. Inclusive, devo dizer que quando foi para a nova cidade esportiva, acho que teve que haver um reconhecimento de interesse público por parte do Secretário de Estado de Desporto, que fez o despacho no sentido do reconhecimento de interesse público do projeto da cidade esportiva, porque senão penso que o clube nem sequer poderia receber os terrenos que recebeu da autarquia para a feitura desse projeto. E, portanto, se não fosse assim, se não houvesse uma excepcionalidade que a lei permitia, nem sequer seria possível ao município ajudar o clube nesse aspecto. E, portanto, eu vejo com bons olhos enfim, todo o investimento que o Braga tem feito. Apenas acho, e agora queria aproveitar a presença do Sr. Presidente, porque eu sou deputado municipal e lembro-me, quando isso foi à Assembleia, que havia algumas contrapartidas em relação para o público do investimento. Designadamente um circuito de manutenção que ia rodear os estádios de futebol. Havia também um ginásio para ginástica que eu penso que já não vai ser feito, mas depois o clube deu cerca de 400 mil euros à Câmara Municipal nesse sentido. Havia também a expectativa de ser feito um torneio anual de escalões de jovens de formação, de vários clubes de futebol. E também acho que redução de algumas inscrições de estudantes, de pessoas mais credenciadas nas escolas de formação. Eu só gostava até de saber qual seria a próxima situação, como é que isso está, designadamente como esta a questão do circuito de manutenção, e se de alguma maneira todo esse apoio, todo esse investimento do Braga, que também teve alguma participação do município, na questão dos terrenos, se tem alguma contrapartida para a população também, que pode usufruir, sem ser a questão exatamente do futebol, e se não é dirigido só aos adeptos do Braga, mas tem um alargamento mais amplo para a cidade. Deixa-me só corrigir aí o Joaquim Pereira. Barbosa. O interesse público não foi para que os terrenos pudessem ser doados. O interesse público foi em função do projeto que nós apresentámos na Secretaria de Estado de Desporto na altura e no PDJ, que era do projeto em si, das suas valências que era o projeto. E eles entenderam que era um projeto que era de interesse nacional, pela qualidade do projeto. Certo. Nada teve a ver com a doação dos terrenos. Mas a Câmara podia ter doado sem esse... Poderia ter doado sem isso. Aliás, estava
a questão da doação estava acertado antes da aprovação disso. Ok. Na altura estava só à espera do Tribunal de Contas, mas isso foi um projeto do visto, mas isso foi um projeto que ele foi aprovado por interesse nacional em função da sua qualidade que o Sporting Clube Braga apresentou às entidades do projeto que queria executar. É verdade que a Câmara Municipal doou determinados terrenos. Eu lembro-me que na altura, quando o seu presidente, Ricardo Rio, ainda estava na oposição e estava o engenheiro Mesquita Machado na Câmara, eu tinha tido conversas que era importante o Sporting Clube Braga ter uma infraestrutura de uma cidade esportiva, para o futuro, estabilizar o clube no futuro. Houve sempre conversas que sim senhor, entretanto a Câmara mudou, entrou-se o Dr. Ricardo Rio, e dos quais ele disse-me sim senhor, que estava de acordo que era preciso o Sporting Clube Braga ter uma academia, mas que na altura já não tinha dinheiro para poder comprar um terreno e doar e entregar ao Sporting Clube Braga. Eu lembro que nessa altura eu fiz-lhe ver que se não tinha dinheiro, que tinha uns terrenos perto ali do estádio, que já a Câmara os tinha e que era uma solução que poderia passar sem que houvesse investimento para o município. E deixe-me que lhe diga uma coisa, eu acho que para o município e para os cidadãos de Braga foi o melhor que aconteceu. Foi aqueles terrenos ter doados ao Sporting Clube Braga, porque hoje o Sporting Clube Braga criou uma infraestrutura, uma centralidade naquela zona que hoje estava a mato, como todos vocês sabem, e com um edifício nesta segunda fase, há não sei quantos anos lá de betão erguido parado, e que hoje provavelmente ainda continuaria lá parado, sem saber o que se lhe poderia fazer. Mas deixe-me também lhe dizer que o Sporting Clube Braga provavelmente teria um custo muito inferior, mesmo dando a doação dos terrenos, recebendo a doação dos terrenos, ter arranjado um terreno num outro local, num terreno mais plano, com uma área livre e que o Sporting Clube Braga pudesse desenvolver um projeto sem ser adaptado ao terreno atual, que é um terreno com declive, como todos nós sabemos, e com uma estrutura agora na segunda fase que teve que ser feita uma série de readaptação para poder executar aquilo que nós pretendemos. Mas penso que no fim da linha foi um bom projeto para a cidade e é um bom projeto para o Sporting Clube Braga. Sim. E quanto ao circuito de manutenção, como é que isso está? O circuito de manutenção, aquilo que foi falado, há um circuito que foi feito ali à beira dos bombeiros, que sabem que tem um circuito lá feito, e sobre, que está feito, e sobre a questão do... O que dizia que rodeava os campos de futebol, que o circuito seria rodeava os campos de futebol. Isso não é possível porque uma academia não pode ter gente diariamente lá dentro, nem sequer aquilo é uma situação fechada. Não. Mas não há condições por lá de fora porque não há terrenos. Repara, a Câmara doou os terrenos ao clube e o clube, para conseguir lá encaixar a academia, teve que fazer várias compras de terrenos adicionais. Certo. Isso é preciso também que as pessoas saibam disso. A Câmara simplesmente tinha um terreno lá, entregou. Cabe a academia, cabe, não cabe, o clube que se rasca. E foi isso que o clube fez. O clube adquiriu vários terrenos para implantar a primeira fase, acertos de terrenos para poder implantar a primeira fase. Adquiriu um segundo terreno, onde vai ser construído o estádio do Centenário. E ainda vai-se, no futuro, provavelmente ter que adquirir mais para poder fazer mais 2 campos que felizmente, hoje, com o crescimento que temos, já é pequena a primeira fase da academia para a formação. E sobre a questão do ginásio, a polémica que houve na altura e no atraso foi depois, a Câmara é verdade que queria um ginásio dentro das nossas instalações. Obviamente isso não era possível, porque hoje cada vez mais a questão do trabalho, dia a dia, da formação e tudo, tem que ser trabalhada de uma forma concentrada, sem haver atropelos. E foi na altura negociado com a Câmara que o Sporting Clube Braga, além da cedência que a Câmara deu, paga 400 mil euros em compensação de não ter lá esse ginásio. Muito obrigado. Pedro, sim, eu gostava de fazer aqui uma nota. Eu acho que esta é uma matéria, para mim, fundamental. Eu, para além de uma pessoa com uma vida cívica e ligada à cidade, sou um agente do desporto, sou, como disse, sócio adepto do Braga, e esta é uma área que me diz muito.
E sei bem que a minha forma de olhar para isto muitas vezes não é acompanhada por alguns adeptos do Braga, porque o sentir do adepto e o pulsar do adepto é ganhar, ganhar, ganhar. Mas eu acho que o plano dos dirigentes tem que ser um plano diferente. E acho que tem que ter a maturidade e a sobriedade que muitas vezes o adepto não tem. Muitas vezes o adepto é como aquilo que há pouco dizia o António Salvador. Vendemos X e Y, vamos comprar X, Y, Z e logo depois se há de ver o que acontece. Eu revejo-me muito numa forma cuidada e responsável como se faz a gestão dos clubes e das organizações. Acho que a Academia é, sem dúvida, a cereja no topo do bolo. Como o António Salvador disse, o Braga foi reconhecido pelo Prémio Grow da UEFA como uma das melhores academias de formação da Europa. É hoje, sem dúvida, uma referência no plano do país. Eu posso dizer, podem gostar ou não, mas digo isto sem mácula, é hoje incontornavelmente uma academia num plano bastante superior à Academia do Sporting, que foi durante muitos anos uma referência incontornável. A Academia do Benfica é uma excelente academia também, mas em termos daquilo que é o futebol de formação, a Academia do Braga está hoje ao nível do melhor que se faz em Portugal e ao melhor do que se faz na Europa. E eu acho que isso tem permitido uma visão de clube que traz sustentabilidade e traz futuro ao Sporting Clube de Braga. Como o António Salvador disse bem, o Braga está, pelo menos tem sido assim, eu concordo que o Braga para ganhar, e pode acontecer, o Leicester também ganhou o campeonato da Inglaterra há uns anos, contra os 6 crónicos grandes, e aconteceu. Acontece poucas vezes, mas acredito que isto se fará por mais competência e por gerir melhor e por sermos mais eficazes e mais eficientes que os outros. Porque o Braga nos últimos anos, desde a Academia, lançou um sem número de atletas. O Braga terminou o último jogo em Arouca com, eu não consigo dizer, mas 6, 7, 8, 9, 10, 7 miúdos da formação, feitos nas nossas escolas, feitas dentro do clube. Tem vendido, ano após ano, atletas de referência também formados nas nossas escolas e tem um projeto de sustentabilidade que, no meu entender, é um projeto no qual eu me reconheço, no qual eu me revejo. Eu acho que há um caso paradigmático no futebol português. Há outros, se fôssemos escalpelizar, o futebol português vive ainda muitos problemas, apesar de ser neste momento a 6ª liga colocada em termos europeus, tem muitos problemas, tem clubes que continuam com dificuldades financeiras variadíssimas e temos um clube que é um clube histórico, um clube que foi campeão nacional, só houve 5 clubes campeões nacionais, os 3 grandes, o Belenenses e o Boa Vista, e que é o Boa Vista, por exemplo, que permanentemente, já para não falar do Bessade e daquelas confusões todas entre o Belenenses e o Bessade, mas o Boa Vista que foi campeão e que depois nos últimos anos anda regularmente nos jornais porque não tem certidões de não dívida, não tem certidões de não dívida às finanças, não tem certidões de não dívida à segurança social, não tem as certidões do pagamento em dia dos salários e nada disto se passa com o Sporting Clube Braga. E portanto eu acho que este quadro de gestão madura, inteligente, serena, que o António Salvador também foi burilando ao longo dos anos e que foi amadurecendo. Com 32 anos não há presidentes de clube com 32 anos. Isto que aconteceu com o António Salvador em 2003 é uma raridade, hoje isso não existe. E também com a experiência e com o ir fazendo e com o aprender na função e no lugar. Eu acho que o Braga tem hoje, sujeito a críticas, como todas as atividades, e no futebol muito, porque tem uma pressão mediática muito grande, mas tem um projeto muito estruturado, muito consolidado, com as bases certas. E eu tenho poucas dúvidas que com aquilo que tem sido, os passos que têm sido dados, que o Sporting Clube Braga está a semear como devem ser as sementes do seu sucesso futuro. Obrigado, Pedro. Sr. Presidente, vamos falar um bocadinho agora sobre o estádio municipal. É a ideia de todos que o estádio municipal não é funcional para os adeptos em termos de conforto e acesso, até pela múltipla escadaria. Na cerimónia da apresentação da sua candidatura, afirmou, e passo a citar, não serve para os adeptos e é um entrave para o crescimento do Sporting de Braga, porque não foi construído para a vertente desportiva e para a emoção do que é um jogo de futebol. Foi construído para ganhar prémios de arquitetura. Na sua opinião, isso tem prejudicado a ida de mais pessoas ao futebol, nomeadamente para apoiar o Sporting de Braga? Caro diretor, isso é uma realidade. O que eu disse, reafirmo aqui. Temos que ver aqui o contexto e recuar atrás. Há 20 anos, obviamente, que esse estádio
foi uma alavanca grande para o Sporting Clube Braga, que estava num 1º de maio onde não tinha condições nenhumas também, a não ser só a centralização do local, mas na altura também não tinha, e que levou, com os estádios todos de construção do Euro, que o Braga tivesse também um estádio. Foi pena, esse estádio trouxe e alavancou o Sporting Clube Braga em alguma estabilidade e crescimento, mas foi um estádio que voltou aqui a dizer, e que acho que é reconhecido por todos os bracarenses, que é um estádio que não é funcional para o futebol. É um estádio que dá a conhecer a cidade de Braga ao mundo, é uma realidade, é uma obra de arte que lá está. As pessoas na altura que preferiram decidir por essa vertente, que achavam que era a vertente que também poderia servir da melhor forma ao futebol, não tenho dúvidas que o fizeram com essa intenção, mas o que é certo é que não é. É um estádio que está deslocado do centro da cidade, é um estádio que não tem condições de rentabilidade comerciais nenhumas. Hoje o futebol, além do jogo, há uma vertente à volta do jogo, antes do jogo, que deve ser explorada dos nossos sócios e adeptos, dos sócios, dos adeptos, das crianças, das famílias. Não é possível naquele estádio. E isso é uma entrave, de facto, ao crescimento do nosso clube. O nosso clube tem crescido muito ao longo destes anos, em todas as áreas. Tem feito um trabalho na questão dos sócios importantes e começou há 10 anos nas escolas, como aqui já foi referido, com as visitas às escolas, foi pioneiro em Portugal a fazer isso. Hoje, muito destes sócios, que hoje 50% dos sócios têm menos de 24 anos, tem muito a ver com isso. E esses hoje são, sim, braguistas só, não são de 2 clubes, só são braguistas, muito fruto também do crescimento, da estabilidade que o nosso clube teve, das conquistas que teve, da estabilidade que teve ao longo contínuo destes anos. Isso é um relegado que deve orgulhar todos os associados, e hoje aquilo que o Sporting Clube Braga consegue honrar os seus compromissos, honrar perante o Estado, honrar perante os seus trabalhadores, perante os seus profissionais, aquilo que se assume como compromisso todos os meses, acho que é de facto um orgulho para os associados do Sporting Clube Braga e para a sua cidade, que tem um clube que pode honrar isso. E de facto aquele estádio não serve. E os tempos hoje são outros, as coisas mudam, a vida, como vocês aqui hoje estão a inaugurar aqui uma área diferente daquilo que era a comunicação, que começaram e que andaram durante anos a comunicar, que era o jornal, hoje estão aqui num estúdio de TV, e as coisas vão evoluindo. E, portanto, o Sporting Clube Braga, mesmo para os seus parceiros, não só para os sócios, mesmo para os seus parceiros, aquele estádio não serve. E, portanto, temos que conviver com aquilo. Ou temos uma estagnação ao crescimento de receitas que nós precisamos. E quando as pessoas dizem o Braga tem que ser campeão, é preciso perceber que o Braga tem de receitas do seu orçamento, daquele estádio, cerca de 2 milhões de euros. Entre corporate, entre bilhética, entre sócios, entre tudo. E os sócios, o dinheiro dos sócios nem sequer vai para o futebol. Fica 100% no clube, nas modalidades. Portanto, a receita de bilhética não existe. O que existe ainda é alguma receita de camarotes. O resto é patrocinadores ou é televisão. E, portanto, as pessoas têm que perceber que há outros clubes que eu não gosto de falar, que nunca falei, foi sempre uma das coisas minhas, que eu sempre recusei-me falar de outros clubes que, antes de nós cá chegar, tiveram 25 anos à nossa frente, pelo menos que eu me lembro. E com estabilidade, com academias dadas pela autarquia, construídas pela autarquia, tudo isso. Estádio doado ao clube pela autarquia, obras feitas para o europeu e remodelação pela autarquia, e hoje tem isso tudo no centro das cidades. Nós não temos. E o que temos, estamos nós a fazer e a construir, a ser o clube a pagar. E, portanto, isso é uma entrave, e é quando eu digo que nós, tendo o clube 2 estádios, era importante voltarmos àquilo que era que todos os sócios adeptos sempre conviveram com alegria, e as famílias, que era o estádio 1º de Maio. E esse era um projeto que era importante não só para o clube, mas foi um projeto que nós apresentámos, um projeto para a cidade, da cidade, para servir as pessoas. E não para servir o clube. Obviamente que o clube servia-se dele
em função dos jogos que lá poderia disputar, mas era um projeto da cidade para as pessoas. E isso é que é preciso perceber quando se criou aqui a ideia que o Sporting Clube Braga queria ir para o 1º de Maio para ficar com o 1º de Maio. Aquilo que nós dizemos, e não fomos nós, o seu presidente, a determinada altura, disse que queria vender o estádio municipal, porque não aguentava os custos, não aguentava o que pagava da construção do estádio. Pelos vistos, a construção do estádio, quanto eu sei, também termina agora o pagamento, mas também já foi dito pelo seu presidente que tem de custo de manutenção cerca de 250 ou 300 mil euros por ano. É preciso também perceber e dizer aqui claramente, o Sporting Clube Braga tem mais de 1 milhão de custos de manutenção do estádio por ano, porque quem paga a luz, a manutenção do dia-a-dia, da gestão de tudo o que funciona, é o Sporting Clube Braga, da relva, de toda a área de funcionamento e remodelação, que um Estado tem desgaste, é o Sporting Clube Braga que paga. Aquilo que a Câmara faz é conservação geral, só que tem que fazer. E aqui deixe-me dizer uma coisa, aquele estádio vai fazer 20 anos, ou a Câmara Municipal toma medidas sobre aquele estádio, em termos de conservação e manutenção, ou nós vamos ter um segundo estádio 1º de Maio. Isso não haja dúvidas nenhumas. E isso é preciso que as pessoas e os bracarenses tenham noção disso. Falando no estádio 1º de Maio, já que adiantou a conversa, seria um tema a falarmos ainda mais daqui a pouco, mas já que chamou isso a debate, esse seu desejo tem a oposição da Câmara de Braga, como sabe, não é? Mesmo depois de o clube garantir que os 60 milhões de euros necessários para as obras seriam pagos pelo Sporting de Braga. Acha que algum dia vai convencer o presidente da autarquia a mudar de ideia, a deixar de fazer as obras, a transformação do estádio? Eu sou daqueles que digo que nada se pode fazer as instituições sem haver uma ligação e estão em sintonia. E se as principais instituições da cidade não tiverem em sintonia, neste caso o Sporting Clube Braga sendo a maior instituição da cidade esportiva e o maior embaixador da cidade, não estão em sintonia com o município, isto não quer dizer que o município tenha que ajudar o Sporting Clube Braga, é uma conjugação de esforços daquilo que é servir a cidade, obviamente que nada se pode fazer. E esta questão do estádio é muito clara, isto só avançou de uma alternativa, o Sporting Clube Braga, para uma alternativa para um estádio, que poderia avançar para uma alternativa de um estádio novo, completamente novo, do Sporting Clube Braga, e não ir para o 1º de Maio. Isto avançou porque foi público. O seu presidente da Câmara disse que ia vender o estádio municipal. E o Sporting Clube Braga tem um contrato, e isto é preciso precaver o futuro. O Sporting Clube Braga tem um contrato até 2030, e depois o seu presidente disse, e bem, que até lá respeita os contratos são para respeitar, e que a partir de lá, se o estádio for vendido, teria que negociar com o novo dono do estádio. O Sporting Clube Braga não pode correr o risco de chegar daqui a 10 anos ou 8 anos e não saber o que é que vai acontecer. E isto é que os bracarenses devem se preocupar. E a cidade de Braga, tendo o Sporting Clube Braga como 3.000 atletas agregados ao clube, tendo diariamente centenas e milhares de atletas na formação, a praticar desporto, que muitas das vezes substituía a Câmara Municipal e o próprio Estado, que deveriam ser eles a formar a dar formação a esses atletas. Tem que perceber daqui, quando acabar este contrato de arrendamento, o que é que vai acontecer. E seria uma irresponsabilidade da minha parte se eu não tivesse que prever o futuro. Eu estou à vontade que eu não sei se cá vou estar daqui em 2030, mas seja quem estiver, o trabalho enquanto eu cá estiver, ou quem quer que seja, tem que prever aquilo que é o futuro do Sporting Clube Braga. E foi nessa intenção, em vez de avançar para um estádio próprio, foi arranjar uma solução que eu entendo que o projeto que nós apresentámos ao município, à variação toda, em 2020, requalificar o estádio 1º de Maio, reduzir a lotação para 20.000 lugares, num estádio moderno, onde ficava e mantinha a conservação total das fachadas, aquilo que era a parte histórica do estádio e que teria que ser um estádio funcional para as famílias, para as empresas, para o espetáculo, não só para o fim de semana, mas para durante todos os dias, para o lazer, para a cultura, para tudo.
reabilitar tudo o que era a envolvente daquele estádio, e eu tenho a certeza que seria, se o poder político, em conjugação com o Sporting Clube Braga, fizesse todos os esforços para que isso pudesse avançar, não tenho dúvidas nenhumas que seria a obra maior dos últimos 20 anos que o poder político poderia fazer para a cidade de Braga. Joaquim, queres comentar muito breve? Não, para não durar muito tempo. Sim, tem que ser breve. Vários considerandos a ter em conta. Em primeiro lugar, é que o atual estádio da Pedreira foi das piores atos de gestão pública que se pode fazer numa cidade. Realmente é difícil de imaginar que se pode fazer pior. Não é? Eu lembro que em 2004 já veio o relatório do Tribunal de Contas que, ao analisar os seus estádios, na altura do Euro, já dizia que o estádio de Braga ia ter encargos financeiros para a cidade insuportáveis, usava a expressão assaz graves, que ia dificultar os investimentos de Braga, da cidade de Braga, em várias áreas, nomeadamente na área social, e que um dos problemas que a autarquia tinha, na altura falava-se em um custo de 95 milhões de euros, parte desses 95 milhões de euros seriam, portanto já ultrapassavam os 75 milhões iniciais, mas que parte desses 95 milhões de euros seriam suportados por endividamento próprio da autarquia, e portanto isso ia custar imenso aos cofres municipais. Falava inclusive do contrato com o arquiteto, não foi inclusive escrito, que era ilegal, portanto, desde 2004 que se vislumbrava que isto estaria a dar grandes problemas à cidade. Eu entendo muito bem a posição do Presidente de Braga, é evidente, está no seu papel defender os interesses do seu clube. Agora temos aqui a cidade, e de facto temos ali um problema muito difícil de resolver. O Estado 1º de Maio, por outro lado, eu lembro perfeitamente quando era miúdo, o que era aquele São João permanente ao domingo, depois de 15 dias, em que as pessoas iam todas para ali fora, a vinda, dava um ânimo à cidade incrível, e que se perdeu também com este estádio. Mas também entendo que há aqui vários considerandos quanto ao 1º de Maio. A primeira é que é um monumento de interesse público. E como é um monumento de interesse público, tem aqui alguns condicionantes legais pelo qual não é possível fazer determinado tipo de obras. Eu sei que, por exemplo, que aquelas bancadas têm um interesse patrimonial ou interesse de valor arquitetónico ou cultural e que de alguma maneira têm que ser preservadas, não podem ser deitadas abaixo. E hoje em dia não se podem fazer, por exemplo, naquele estado não se podem fazer cadeiras individuais. Também me lembro que houve necessidade de fazer o estádio em 2004, porque o estádio 1º de Maio não servia para o Euro e, portanto, enfim, confundiu-se aqui tudo, fez aqui uma série das neiras da cidade, graves, muitas delas mantidas em segredo. É preciso lembrar que só para apurar os custos que o Estado da Pedreira teve, foi feito um trabalho no município, em que foi preciso quase 6 meses para apurar os custos todos, chegaram ao menos a alguns valores. Como disse o Pedro e o Sr. Presidente há pouco, o estádio deve estar pronto na parte dos custos do estádio no próximo mandato desta Câmara, embora ainda faltem depois um problema muito grave que tem a ver com os 10 milhões de euros a pagar ao consórcio da Soares da Costa e também aquele problema que há quanto à questão das ancoragens, etc. Portanto, a novela ainda vai continuar durante muito tempo. Agora, de facto, do ponto de vista do Sporting Clube de Braga, eu entendo a posição do Presidente. Do ponto de vista da cidade, eu tenho algumas dúvidas que seja exatamente dessa maneira. Até porque hoje em dia, 1º de Maio, é um estádio onde tem muitas valências. Quer dizer, há lá grandes programas municipais de apoio aos idosos, contra a obesidade, valências também contra doentes oncológicos. Há várias coletividades esportivas que usam o estádio, várias sedes. Claro que podiam ser deslocados para outros lugares, com certeza. Mas também uma das coisas que me recordo é que há muitos anos os estádios, os torneios eram, e bem, na altura compreendia-se que fosse assim, os treinos eram assistidos. Portanto, não eram abertos ao público. As pessoas buscavam lá, muitos reformados e tal, com os netos, iam lá e viam os treinos. Hoje em dia não é possível, os treinos estão à porta fechada. Portanto, de facto, nós íamos ter o estádio 1º de Maio, se fosse para Braga, enfim, e não duvido o que disse sobre o que dava para aquele lugar e para a cidade, mas temos que ver esta questão, não é? Portanto, até que ponto é que não se pode haver aqui, compatibilizar aqui um sistema. Agora, é assim. Mas, Joaquim, deixe-me só aqui explicar para poder perceber a sua ideia. O projeto que nós apresentamos à Câmara é um projeto que é para as pessoas. Eu vou-lhe dar o exemplo. A questão das bancadas, é evidente que se não houver uma conjugação política com o clube, dificilmente consegue aprovar lá qualquer coisa que seja. Isso é ponto assente. Qualquer coisa que se possa aprovar lá tem que haver uma conjugação de esforços de ambas as partes para que isso aconteça. Certo. Senão, não é possível. O Sporting Clube Braga contratou um dos maiores gabinetes na área da conservação em Portugal para fazer um estudo ao estádio e uma consultora inglesa direcionada para
muitos estádios têm feitos nos estádios atuais modernos pela Europa fora. E uma das coisas que os arquitetos disseram logo é que, para poder, tendo isto sendo de património nacional, há uma coisa aqui que tem que ser resguardada, e não pode ser, é intocável, que é toda a fachada do edifício, e todas as anotações que a fachada tinha. A questão da bancada não é esse o problema. Portanto, nós conseguimos encaixar um estádio lá dentro, um estádio moderno, confortável, dentro do perímetro todo da fachada, sem mexer na fachada. Temos a questão da pista. Arranjámos uma solução de colocar a pista ao lado do estádio, no Campo das Camélias, de colocar a pista de atletismo, porque é uma pista, é uma coisa emblemática da cidade, é uma coisa tradicional para o Sporting Clube Braga, até que usa a pista, tem feito grandes campeões lá do atletismo, e não só, para a comunidade, e criar uma pista, e precisamente com uma bancada e com a própria tribuna que lá existe, colocada nesse campo, nessa pista. Portanto, a funcionalidade que já hoje existe no estádio, iria continuar a existir. E depois tinha outra coisa, que era a conservação e a construção de um parque natural, que era ligar o Parque da Ponta ao Parque do Picoto e criar ali uma centralização de um parque verde no centro da cidade. E aquilo não tenho dúvidas nenhumas, que era um projeto que se houvesse conjugação de esforços entre o município e o clube, que esse projeto era execuível. E eu não tenho dúvidas nenhumas que era o melhor projeto de uma cidade que um poder político poderia fazer nos últimos 20 anos. Que iria servir de uma forma exemplar os bracarenses e para os bracarenses este projeto. E deixe-me dizer outra coisa. E quando me diz lá, tem lá várias instituições de salas e etc., o próprio estádio lá embaixo é o melhor para essas áreas. Porque tem várias salas, tem espaço, tem estacionamento, que a Câmara Municipal poderia utilizar muitas mais valências lá embaixo, nessa área cultural, que lá em cima não consegue encontrar neste momento. Milhões que é gastar e gastasse na pedreira. Joaquim, desculpa, vamos ter que ficar por aqui. Ok. Pedro, 20 segundos. Bem, eu não vou entrar nesta discussão muito política do estádio. Haverá outros programas para discutirmos. Eu não tenho a mesma visão tão negativista do Joaquim. Eu acho que, aqui há pouco foi dito que a política e o futebol não devem andar de mão dada. Eu acho que a política e o futebol não têm problema nenhum em andar de mão dada. Desde que andem dentro da lei, desde que andem com transparência. São os dois atores fundamentais do desenvolvimento das regiões e das comunidades. E, portanto, têm que andar de mão dada e têm que, em conjunto e em diálogo, procurar soluções. Eu não sei se este é o caminho. Eu vou ver o Braga desde criança, desde miúdo, pela mão do meu avô, pela mão do meu padrinho, e, portanto, descia a avenida, íamos comer uns camarõezinhos ali numa cervejaria, que agora me faltou o nome. São João. Não. Lá em cima, ao pé da Senhora Branca. Falta um nome. Na Portugália. E depois descíamos a avenida toda e lá íamos ver o futebol, e isto era o nosso ritual sempre que o Braga jogava em casa. E, portanto, se me fizerem um apelo à memória e à história e àquilo que eu me lembro desde criança e que tenha muito a ver com os afetos e com os sentimentos, é óbvio que eu gostava de ver o Braga regressar ao 1º de Maio. Isto traz problemas vários, porque tem a ver também com a utilidade do Estádio Municipal de Braga, do atual estádio, e de que forma é que aquele espaço pode ser utilizado para a cidade, fruído, ser uma plataforma de utilização de qual se retirem dividendos e que tenha um custo-benefício que seja boa para a comunidade, porque, como o António Salvador aqui disse, tem custos, é um estádio caro, exige manutenção, e, portanto, há aqui uma série de fatores de ponderação que são essenciais. Eu aqui, como nota final, e porque sei que estamos em cima do nosso tempo, deixava a chaveta com que há pouco sublinhei. Eu acho que os atores políticos e a política e o futebol não têm que ser separados. Têm que se relacionar com transparência, no espírito da lei e no sentido de que cada um, no seu espaço e na sua intervenção, concorrem de maneiras diferentes, mas complementares, para a construção das cidades e das regiões e, portanto, devem, em conjunto, saber encontrar pontos comuns e terreno comum para fazer as cidades avançar. Muito obrigado, Pedro. Se apresenta uma última pergunta. Que Sporting de Braga vamos ter no futuro?
Deixa-me só aqui fazer uma síntese. É importante aqui realçar que a relação do Sporting Clube Braga e o município, e nomeadamente já com o anterior presidente na altura do Engenheiro Mesquita Machado, mas também aqui com o Dr. Ricardo Rio, tem sido uma relação muito cordial e muito boa, e é onde temos convergido e trabalhado de par a par, passo a passo, na construção e muitas coisas na construção daquilo que é o Sporting Clube Braga e aquilo que é servir a própria cidade. Agora, há momentos e há ideias e há convergências que nem sempre poderemos estar de acordo. Agora, aquilo que quando o clube precisou para criar a sua cidade esportiva, o município disse estava presente e conseguiu viabilizar a cidade esportiva que hoje está a ser construída ao lado do estádio. E obviamente que o Sporting Clube Braga, até porque hoje o Sporting Clube Braga é chacota de todos os outros clubes ou os outros adeptos, muitas das vezes ou quase sempre dizem que o Sporting Clube Braga vive à custa da Câmara. Isso tem que ser, porque muitas vezes dito isso parece uma mentira. E isso não é verdade. Não pode ser verdade. O Sporting Clube Braga conseguiu a sua independência de seguir e perseguir sem ser à custa do município. E isso é preciso se dizer. E quando o Sporting Clube Braga diz que quer ter um estádio funcional para os seus adeptos, para servir a cidade, para servir os seus sócios, as suas famílias, aquilo que é o espetáculo, eu acho que o Sporting Clube Braga tem todo o direito de querer ter aquilo que lhe pode pertencer a uma instituição de 101 anos que vai fazer agora de história. E, portanto, ou com uma conjugação com o município ou com o próprio clube, acho que tem todo esse direito e não tem que andar uma vida inteira a ser enxovalhado por um país inteiro a dizer que está sempre a viver à custa de uma Câmara que nenhum estádio tem. Portanto, isso é uma coisa que tem que ser desmistificado. Porque não podemos continuar, os nossos sócios, os nossos adeptos e o clube, continuar sempre a ouvir este enxurralho de críticas quando não é verdade. Para terminar esse momento, vamos ter o Sporting Braga campeão nos próximos tempos? Eu já o disse que o Sporting Clube Braga, num estado atual, que espero que mude-se em pouco daqui a alguns anos e que já foi anunciado e que o próprio governo português já decidiu e exigiu, que é a centralização dos direitos televisivos. Com outro modelo de receitas que o Braga poderia ter no futuro e que não tem, continuando naquele estádio. Com uma conjugação de fatores que muitas das vezes, com menos, com mais eficiência, com melhor gestão desportiva, pode-se lá chegar. O Sporting Clube Braga há de ser campeão, mas como eu disse há pouco, há de ser campeão numa continuação contínua a acontecer por questão rigorosa, por gestão desportiva e por ambição. E nunca por injeção de dinheiro. Quando isso acontecer, queremos ser campeões à força, esse a seguir é a morte do Sporting Clube Braga. E neste modelo atual não é possível e os sócios têm que perceber que já estivemos perto de ser campeões em 2011. Não fomos porque a seguir veio-se a perceber afinal, com toda a história que o que se domina no futebol português, ou o que se dominava, não deixavam que outros pudessem ser, porque o Sporting Clube Braga, em 2011, era merecido campeão, era campeão nacional, ou em 2010, desculpa, foi a melhor equipa do campeonato, várias vezes esteve perto, até ao fim, de andar lá perto, até à última, nesse campeonato foi até à última, já ficou no pódio mais 2 vezes, mas tenho que admitir que tem que haver uma conjugação de fatores do Sporting Clube Braga estar esse ano muito bem, correr tudo muito bem, e aos outros correr um bocado mal. E difícil correr aos 3 mal, já houve alturas que correu muito mal a um deles, que andou quase uma década sempre a correr mal, e depois era esperar que os outros 2 num ano também corressem mal. Portanto, vamos trabalhar aquilo que eu quero prometer aos nossos sócios e adeptos, é que continuem a apoiar o seu clube, acreditem naquilo que é o Sporting Clube Braga, aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que estamos a construir para o futuro, porque aquilo que nós estamos a construir é para eles, é para a cidade, é para o clube. Eu próprio trabalho todos os dias no clube, revivo o clube, tenho um só amor a um clube, que é o Sporting Clube Braga,
E aquilo que eu peço aos bracarenses e aos braguistas é que sintam o clube como um só e que ajudem e que não desanimem, porque um dia o Sporting Braga está a criar bases sustentáveis para que um dia possa vir a ser campeão. Sr. Presidente, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo connosco. Foi o Tríade 4. Esperamos por si de hoje a 15.